Rapaz, e essa expulsão do Léo Jardim, hein? O Vasco soltou um comunicado confirmando a lesão no jogador e olha, agora os comentaristas estão detonando o árbitro. Vou passar o spray, eu só vou passar o spray, eu tô com dor. Eu vibrei com a expulsão como torcedor. Se fosse o teu time, o teu goleiro no chão ali, o cara reclamando de dor, o cara vai lá e dá o cartão vermelho pro teu goleiro, eu duvido que vocês iriam falar que é justo. O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra, é uma aberração o que aconteceu. Você vai ver no vídeo de hoje a dublagem, o que foi que o Léo Jardim disse pro árbitro, o Rizek falando sobre isso, o Felipe Melo, o Chico Garcia, o Pedrosa desabafando e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Cara, saiu a dublagem do que foi que o Léo Jardim falou pro árbitro. E aí, meu amigo, nossa senhora do céu, isso tá dando o que falar, viu? Traz o spray. Eu só vou passar o spray. Agora. Eu vou passar o spray, eu só vou passar o spray. Eu tô com dor. Segue o jogo. Vai lá pra gente jogar. Mano, isso não existe. Bora, Léo. Eu falei que eu tô com dor. Tá bom, pode ir. Não, mas ele tá com dor. Não, ele falou que vai aproveitar aqui. Ei, é dor. Isso não existe. Ei, não começa não. Você não começa. Você não pode fazer isso. Eu vi tudo. Eu não tava enrolando. Bora. Eu sou o Gustavo Machado e me sigam aqui para mais dublagens. Valeu. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. Na minha opinião, inadmissível. Não tem o mínimo cabimento. É uma coisa que vai ser mais falada num jogo. Foi um bom jogo, o Inter depois melhorou no segundo tempo. O que vai ser mais comentado é uma expulsão. Eu não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. Ele foi extremamente rigoroso, a gente estava jogando muito melhor que o Inter no primeiro tempo, e nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, a gente estava muito melhor no jogo, ele caiu para tocar a chuteira, e o Roger fez algumas observações que ele achava pertinente. Então nem critério teve. Ele ter esse tipo de critério, vai ter que expulsar sempre. Eu quero ver quantos goleiros vão ser expulsos, porque isso daí todo mundo sabe o que acontece. O goleiro cai no chão, não dá para você saber. Então ele chamou a responsabilidade para ele, nunca vi. E o Léo Jardim me disse que ele falou assim, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele, fazer um negócio desse. Todo mundo trabalha. Aí, fala assim, aí a gente quer ter uma relação de treinador com arbitragem, uma relação amistosa e respeitosa. Só que assim, enquanto o Grêmio a gente teve um erro de arbitragem que foi determinante, que era um lance de gol, que o juiz parou, um lance fácil de deixar seguir, o David estava na cara do gol, a gente deixou de ter 2 pontos. E hoje ele foi determinante. Bom, pessoal, falar da expulsão do Léo Jardim aí, tem muita gente me perguntando. Primeiro eu queria dizer que o árbitro, pela regra, tem a prerrogativa de expulsar. Retardar o reinício do jogo é amarelo. Se reincidir, é vermelho. Se, na opinião do árbitro, o jogador estiver tentando ludibriar a arbitragem, também é amarelo. Se persistir, pode ser aplicado vermelho. O que é que acontece? O que é que pega nesse lance para muitos? Porque a gente sabe que isso é uma prática horrorosa, muito presente aqui na América do Sul. Semana passada mesmo, o Grêmio enfrentou o Aliança Lima e foi ridículo. Eu fiquei com muita raiva da arbitragem, do goleiro adversário, e a gente encara os estrangeiros e passa a mesma raiva. E aqui no Brasil isso acontece a todo instante. Eu vou falar um negócio pra vocês sabem que eu sou gremista, portanto eu seco o Inter com todas as minhas forças. Eu vibrei com a expulsão, como torcedor de futebol, como apreciador do futebol, eu vibrei com a expulsão do Léo Jardim. Porque isso tem que parar, de alguma maneira. Isso tem que acabar. Claro que o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, ali, ele assumiu um risco de sentir o jogo e sentir o que estava acontecendo. E ali foi uma clara e ostensiva cera técnica praticada pelo goleiro. Isso estava claro. Agora, se hoje, por exemplo, o Vasco emite uma nota dizendo que o Léo Jardim estava realmente com uma fratura, uma fissura na costela, estava impossibilitado, estava com alguma lesão, o árbitro, ele
ele teria assumido esse risco. Mas vamos combinar que ficou muito claro que o Léo ali naquele momento não tinha nada. Ah, mas todo mundo faz isso e ninguém pune. Aí que está o X da questão, que a gente precisa debater. Acho que é uma regra que precisa ser alterada para proteger o árbitro. Como precisa de algo da comissão de arbitragem para proteger e respaldar o árbitro. Porque daqui para frente, o que a gente quer, o que eu quero, é que mais atitudes como essas aconteçam. Esse árbitro vai punir todos os goleiros que, de uma forma ostensiva, pratiquem a cera técnica, o antijogo? Outros árbitros em outros jogos farão a mesma coisa? Agora vem aí a Copa do Brasil. A Libertadores, bom, aí é como é bom, né? Mas a Copa do Brasil, jogos de mata-mata, o time em vantagem, não vai fazer isso? A arbitragem vai coibir? Ficaremos atentos. O grande problema é o critério, é o respaldo da comissão que convencionou outras situações no futebol brasileiro que eram necessárias. Só o capitão hoje pode falar com o árbitro, isso diminuiu o número de cartões. O chute na bandeirinha do escanteio, ninguém mais dá o chute porque a CBF convencionou um amarelo ali. Então nenhum jogador mais comemora dessa maneira. Então, que se proteja o árbitro para que ele possa coibir essa cera que ninguém aguenta mais aqui no futebol brasileiro. Deixe sua opinião aí. Bom dia, pessoal. Estou aqui na academia malhando. A gente está passando ali o programa dos amigos. No Sport TV, no Redação. Estão falando aqui, não dá para escutar, mas estão falando sobre a polêmica de ontem, hein? Envolvendo o Vasco, o Léo Jardim, expulsão, ao meu modo de pensar, injusta. E eu tenho visto os comentários aqui, muita gente que acha que foi justa realmente a expulsão. Agora minha pergunta é, vocês acham que foi justa a expulsão? Você acha que seria justa se fosse o seu time? Se fosse o teu time, o teu goleiro no chão ali, o cara reclamando de dor, o cara vai lá e dá o cartão vermelho pro teu goleiro, eu duvido que vocês iriam falar que é justo. É justo. Claro que foi injusto, pô, não tinha. Não tinha que expulsar o Léo Jardim. Não pode, cara. Não dá. Senão ele tem que expulsar todos os goleiros, caramba. Sabe? Não dá. Parem de clubismo, pessoal. Vocês ficam falando da gente, parem de clubismo. Eu sou um cara que eu procuro ser o mais correto possível e transparente. Sem clubismo. Não foi pra cartão vermelho. É só isso, pessoal. É só tirar como parâmetro isso. Ó, se fosse com o meu clube, com o meu time, eu acharia justo. É só tirar esse parâmetro. Agora é o seguinte. Ontem eu falei no fechamento, né? Porque... Ah, não, mas esse árbitro já tinha expulsado o goleiro do Criciúma. Dois casos completamente diferentes. O goleiro do Criciúma, em nenhum momento tá no chão reclamando de dor. Bom, eu não tô falando se o cara tava ou não tava machucado. Até porque eu não sou médico. Dá 15 minutos de acréscimo, pô. Dá 15 minutos de acréscimo. Contra o Criciúma, o goleiro do Criciúma levantou, tava andando, foi lá pegar água, fez o tempo, o cara foi lá e expulsou. O do Vasco, o goleiro tava no chão, pô. O goleiro estava no chão. Isso não significa que o Inter não poderia empatar o jogo, que o Inter estava muito bem no segundo tempo. Agora, vamos ser realistas, né, pessoal? Pô, vamos parar de clubismo, né? Me ajudem. Vocês pedem para eu não ser clubista e eu procuro isso. Agora eu peço a ajuda de vocês também, né? Vamos ser realistas, né? Bom dia para todos, uma semana abençoada. Diante de todo o cenário que a gente conseguiu construir aqui, eu quero deixar claro que se alguém chegasse para mim e falasse assim, Pedrosa, tá aqui um documento na sua mão, a gente vai assinar esse documento agora de que todo goleiro que fizer cera, ele vai ser expulso. A gente vai começar a coibir a cera dentro do futebol e ele vai ser expulso. Eu vou ser o primeiro a te falar assim, eu assino agora. Também. Eu assino agora. Se é algo que é um consenso e você tem uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol para que a cera seja coibida de todos os goleiros da Série A, os 20 clubes, eu assino agora para você. Só que o que aconteceu no Beira-Rio é um completo absurdo. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho duas perguntas para fazer para o senhor Flávio Rodrigues, que é o árbitro. Quantos goleiros até o fim do Campeonato Brasileiro serão expulsos dessa maneira? Eu te falo aqui, nenhum. Eu também. Nenhum. Principalmente depois do que aconteceu ontem. O segundo ponto, ele é médico? Que eu saiba, ele não é médico. Que eu saiba, ele é árbitro. O goleiro é o único jogador dentro do campo de futebol que tem o direito de parar a partida. Qualquer outro atleta que se machucar, que for de linha, ele sai do campo e o jogo continua. O jogo para, porque o goleiro, obviamente, é um cara muito importante, é o cara que defende a meta. Então, ele não pode partir de uma prerrogativa que ele encara como certo, como errado, como dor, como cera, e expulsar o jogador. O que ele tem que fazer?
Ah é? Tá fazendo cera? Eu vou te dar aqui, ó, 20 minutos de acréscimo pro Internacional, porque você ficou aí no chão e eu posso dar o quanto tempo for de acréscimo adicional. Não, ele resolve expulsar o goleiro de uma maneira completamente, pra mim, imperialista até, como se fosse o imperador querendo inaugurar uma nova regra. Isso não existe no Brasil, isso não tem prerrogativa dentro do Brasil. Nenhum goleiro, e vários fazem cera, eu diria que todos fazem cera, nenhum goleiro jamais foi expulso dessa maneira. E principalmente, até falaram sobre o caso do goleiro do Criciúma, o Gabriel tava indo buscar garrafa, ele tava afastando a bola no ano passado. O Léo Jardim não, ele tava recebendo atendimento médico. Então, independentemente de ser cera ou não, o juiz jamais, o Flávio Rodrigues jamais pode deduzir que aquilo ali é cera se o Léo Jardim tá falando que é dor. Então, ele tem, por regra, o direito de ser atendido conforme a regra manda. E o que o Flávio Rodrigues fez? Ó, ele pegou o cartão vermelho e ele rasgou a regra. Foi isso que aconteceu. O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra. É uma aberração o que aconteceu. Porque ele não só conseguiu se impor diante de um critério que ninguém utiliza, ninguém, e é o que? Falta de critério que acontece aqui no Brasil, como ele não só tirou o Léo Jardim, ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida, porque o Léo Jardim era o cara que estava segurando o resultado. É um goleiro de altíssimo nível, um goleiro de seleção brasileira, e o Léo Jardim não só foi expulso, como ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. O que isso significa? Ele interferiu diretamente no resultado da partida de ontem. Então o Vasco da Gama foi prejudicado de uma forma jamais vista. É um negócio assustador. Ah, Pedrosa, mas você é a favor da cera? Não. Contanto que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Aqui no Brasil, os goleiros são tratados dessa maneira? Não. Aqui no Brasil, os goleiros são expulsos dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Até porque, Fernanda, vale lembrar, no primeiro tempo, sabe quem caiu pra fazer cera? Quem? O Rocher. O massagista do Internacional, ou algum membro da comissão técnica do Internacional, chega de cantinho e tem um vídeo rodando na rede social mostrando isso, dá um sinal pra ele, porque era o momento do jogo que o Vasco estava massacrando o Internacional, e ele dá um sinal, fala alguma coisa ali, o que o Rocher faz? Pega a bolinha dele e cai. Você acha que o Rocher foi punido com cartão amarelo? Não. Hoje eu opino, passado aí umas horas do jogo, eu opino que é um erro ter expulsado o Léo Jardim. Já opinava ontem, mas formei melhor o meu raciocínio sobre por que eu acho que é um erro. Para mim, a arbitragem boa é aquela que não é assunto no dia seguinte. Não é assunto no dia seguinte. O árbitro não pode ser protagonista do jogo. Se ele não tivesse expulsado o Léo Jardim ontem e dado os acréscimos da cera que o Léo Jardim fez, absolutamente ninguém hoje estaria falando da arbitragem. Ninguém. Então, ao expulsar o Léo Jardim, ele se coloca como protagonista do jogo. A regra permite tanto que ele expulse, se ele entender que o goleiro está enganando ele, como permite ao goleiro, dar a primazia do goleiro, quando está com dor e machucado, de ser atendido. É o único jogador que obriga o jogo a parar se ele está com dor e precisa de atendimento. O juiz ali, que não é médico, concluiu acertadamente, porque o Léo Jardim levanta e sai sem dor, que o Léo Jardim estava fazendo cera. Só que eu acho que o juiz não tem o direito de tomar essas conclusões, embora seja acertada. Mas no conceito, por exemplo, o Léo Jardim poderia ter um técnico que não é o Diniz, é o Filipão. E o Filipão hoje podia enfaixar o Léo Jardim e dar uma coletiva aqui, ó. Ó a costela dele aqui, ó. Nem anda hoje. E aí ficaria ruim para o juiz. Como, aliás, o Filipão já engessou a perna do Arce na véspera de uma final de Brasileiro, em 96 contra a Portuguesa, para enganar as pessoas que o Arce ia jogar. Então o Vasco, se quisesse, poderia fazer um teatro. O Léo Jardim podia sair de campo mancando e ia ficar muito feio pro juiz. E aí, pra você, a expulsão foi justa ou injusta? Comenta aí, quero saber se você expulsaria ou não o Léo Jardim se fosse o árbitro.